Mas voltando ao negócio da mineração, então lá em Luxemburgo tem as empresas que Inicialmente Luxemburgo. elas podem fazer, não é que elas fazem nem vão fazer, elas podem, né? Mas aí, modelo, né, de startup, você tem as levas, você tem as ondas. A gente teve a primeira onda de startups de mineração espacial. Então, as duas primeiras foram a Planetary Resource, empresa que, se não me engano, ficava em Seattle, e a Deep Space Industry, de um cara que é o Rick, que é um cara super famoso. Eu falei, o livro, tem um documentário que eu vou recomendar para vocês verem, chama Filhos da Apollo, The Sons of Apollo, acho que esse é o nome do documentário, se não me fala, que é o pessoal da geração que viu o Apollo chegar na Lua, mas que estava carente por não ver coisas incríveis e começaram a montar empresas próprias. Que maneiro. E esse pessoal era conhecido como os piratas do espaço, foi ali na década de 90. Foi, por exemplo, a empresa que primeiro levou um astronauta, um turista espacial para a estação espacial, foi um desses. Que é o Dennis Tito, que foi? Foi o Dennis Tito, foi através de uma empresa que era uma empresa que eles chamam de Space Pirata. A vez que tinha Pizza Hut, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque o Rick Tuneman, que é o sobrenome do cara, foi o cara que fundou essa empresa. E aí depois ele se envolveu com isso, de turismo espacial, e depois ele fundou a primeira empresa de mineração espacial. Caramba. Você teve a primeira leva, a gente já sabia que essa primeira onda não ia ter tecnologia para isso, mas era importante você ter essa primeira onda para as pessoas começarem a se movimentar. A Planetary Resource chegou a levantar, eles foram fundados aí por um cara da Singularity University, tinha um cara do Google, chegaram a levantar aí na casa dos 50 milhões de dólares, 40 milhões de dólares, e fizeram alguns projetos para incluir uma comunidade. Então eles queriam fazer um satélitezinho para tirar uma selfie, então tinha um bracinho que tirava uma selfie do satélite. Tentou movimentar, mas acabou dando errado. Não funcionou, mas a gente já sabia que essa primeira leva ia dar errado. Nesse momento, a gente está vivendo a segunda leva. A segunda onda são empresas que já aprenderam com erro, já estão mais maduras, e empresas que estão fazendo uso dessa democratização do acesso ao espaço. Então, a SpaceX hoje está jogando um jogo que ninguém nunca tinha jogado, de que está jogando o preço lá embaixo para acessar o espaço, e os outros estão tendo que correr atrás. Então, qualquer empresa de mineração, nesse momento, está fazendo usufruto que essas empresas da primeira leva, lá dos 2008, 2009, não tinham acesso a isso ainda. É, que o custo de lançamento era um absurdo, né? Então, tá caindo rápido, ele travou agora, não tá caindo, mas vai cair com o Starship na hora que E vier. essa primeira leva ela foi incentivada pelo Obama? Pelo lance que porque o Obama é ele que defendia esse negócio, né? Mas aí era... Não era o governo dele que defendia? Era, né? Mas eram startups. Eram startups ligadas a empresas de tecnologia do Vale do Silício. O que acontece aí é que... É porque, por exemplo, ele não falava em ir pra Lua, ele falava esse negócio do asteroide, né, cara? Sim. Ele era vidrado nisso aí, né? Tinha aquele projeto de trazer o asteroide pra pegar perto. a Lua. O que pode dar errado, Era ele né? que falava essas coisas, né? Não, o que pode dar errado nisso? Não, imagina, não vai dar nada, não. Mas eu gosto desse projeto, sabe por quê? Se a gente descobre como locomover um asteroide, né, a gente, para a parte de defesa planetária, é importantíssimo um tipo de projeto como esse. Mas a DART é muito mais legal. Tudo bem, mas... Dispara uma bala A DART foi, de certa forma, uma evolução desses projetos que tinha inicialmente de captura de asteroides. Depois do que aconteceu com aquele foguete chinês que bateu na Lua, cara, aquele pedaço de foguete, aí eu comecei a ficar meio tenso com essas coisas de movimentar carga no espaço, porque o bagulho não foi lançado pra Lua e foi parar na Lua e foi deu Mas essa ruim. primeira onda que você falou, ela veio nesse momento do Obama ali, né? Nesse ano. Veio em 2008 e 2009 ali. Entendi. Agora, o mais interessante, elas não tiveram um êxito comercial, mas tiveram algum tipo de êxito tecnológico ao ponto que elas foram compradas. Duas foram compradas por conglomerados maiores. Agora, a parte interessante, quem comprou elas? Fundos de criptomoedas. Caraca. Aí tipo, por que esses caras de criptomoeda estão se envolvendo com isso? Bom, o pessoal sabe que você tem a blockchain e que dentro da blockchain, né, você consegue colocar contratos inteligentes. Por que essas empresas estão comprando empresas espaciais? Porque eles perceberam que existe essa confusão toda de quem é dono do que no espaço. E eles Quem vai avalizar, né, a parada, né? Exato. Então, eles perceberam que talvez a iniciativa privada possa dialogar e estabelecer através de contratos, né, transparentes, porque vão estar numa blockchain, o uso comercial de recurso espacial. É que não dá pra chegar lá, tipo, o cara lança lá, sei lá, dos Estados Unidos, vai pra um lugar e só que o contrato é de outro lugar e quem é responsável pelo contrato? Quem avaliza? Quem é o cara que vai dar o ok? Aí você faz pela blockchain, você tem a rede que valida ele, né? Porque, veja, assim, você não tem um problema só tecnológico, você tem um problema legal, você tem um problema geopolítico, tem muitas coisas envolvidas. Claro. Quando você fala de recurso espacial, e a Lua vai ser um problemão em relação a isso, porque tem muito recurso na Lua. Né? Podemos falar sobre isso.
Mas qual que é a beleza da coisa? Ele falou, eu não acho que vão trazer esse asteroide para cá. Eu também não acho, tá? Inclusive, tem um paper muito interessante, eu não vou lembrar o nome, que mostra que se a gente começasse a trazer asteroides para a Terra, essa reentrada de asteroides na Terra, além do risco inerente, aumentaria a temperatura global. Eu tinha um cara que ele tinha não lembro se era... Cara, tinha uma história que era que o maluco queria fazer colidir. Não era naquele filme do Don't Look Up lá que eles falavam uma parte lá que eles queriam deixar cair os meteoros para pegar os minérios. Mas isso aí tinha lá atrás tinha alguém que tinha pensado isso aí. Ele fala, o Don't Look Up trouxe isso aí de volta, né, cara? Que existia essa ideia maluca. Os caras bilionários aí estão de olho no, né? Mas eu acredito que o uso de mineração espacial, por exemplo, na Lua, para uso in situ, é sensacional. Aí aí é legal. Mas aí Pedro, eu acho bacana. O que vai acontecer, cara? Vai voltar para a Terra o que tem um valor agregado altíssimo. Tipo platina, tá ligado? Mas ouro. Não como platina. Vai voltar o circuito impresso com a platina, sei. o ouro já alocado no circuito impresso. A aposta é o Hélio 3. Porque A China sabe onde está. Mas não vai trazer para a Terra. Não faz sentido trazer para a Terra. Porque a energia que a gente vai ter acesso na Lua, que vai ter acesso em outros locais, que seja através do Hélio 3, seja através do Thorium, que é Tório tem bastante. bastante na Lua, ou através de painéis solares que dá para posicionar no espaço. E a nossa capacidade de coletar energia através de painel solar no espaço é maior do que na Terra, porque não tem uma atmosfera atrapalhando, entre outras coisas. Tem resfriamento, que é uma coisa muito importante também para painel solar. Então, você consegue fazer sistemas que resfriam mais fácil no espaço só girando. Mas o ponto faz sentido levar a manufatura para o espaço. Então, ao invés de eu trazer a platina, o ouro, qualquer coisa para cá, leva tudo para lá. Quando você tiver o produto acabado, concentrado, com valor agregado altíssimo... Ou pelo menos o beneficiamento, né? O beneficiamento é importante, né? O beneficiamento traz o que está pronto. Que é o mais Terra. sujo, o mais zoado, beneficiar a parada, né? Mas assim, quando eu olho para o futuro, cara, eu olho esse desenvolvimento da logística do sistema solar. Então, assim, o cara que vai minerar um asteroide lá no cinturão de asteroides vai estar suprindo Marte, vai estar suprindo a Lua, vai estar suprindo luas de Júpiter, de Saturno e vai estar suprindo coisas na Terra. Então não dá para pensar que o mercado é só o mercado terreno. Vai ter um mercado. Mas a gente está falando de coisa aqui de 100 anos, tá? Entendi. Por mais ficção científica que pareça, esse tipo de coisa uma hora vai acontecer. Futuro distante. E aí que tem a beleza do Starship, porque o Starship é a pedra fundamental para fazer isso aí acontecer. Não é esse cara aqui. O CLS ele tem muito mais um caráter, talvez, de um pontapé inicial de uma nova história. Eu acho que é muito histórico o que a gente está vendo acontecer nesse momento. Mas o que vai virar chave e tornar toda essa maluquice que eu estou falando aqui, que parece um papo de maluco, real, é o Starship. É que eu falo assim, eu reclamo do SLS, mas depois que acendeu o pavio, sobe, vai embora e vai ser legal. Os problemas ficou na Terra, tá ligado? Dali pra frente é só alegria. Mas o Starship,